Antes de iniciar meu pronunciamento, quero dizer aos ilustres próceres da oposição, que se sentem, inclusive, acima da Constituição brasileira, que não vou tratar do assunto que foi aqui objeto do discurso do orador que me antecedeu nessa tribuna, porque já falei sobre o golpismo da oposição e a fala dele vem tão somente demonstrar que o golpe foi sentido. Precisam agora se justificar o tempo inteiro para o Brasil pelo fato de estarem querendo... Vossa Excelência me concede uma parte, por favor, senador Humberto. Depois eu concedo a Vossa Excelência uma parte. Não fuja do debate, não. Vamos não, e não fujo em nenhum momento. Então me conceda uma parte. E aqui já tive a oportunidade essa semana de dar a resposta que os golpistas deveriam receber. Me conceda uma parte. Concedo, pois não. Vossa Excelência diz que o senador Aécio foi à tribuna para repetir o discurso do golpe. Não, ele foi à tribuna para repetir, e todos que estão acompanhando a transmissão acompanharam, aquilo que ele havia dito ontem, que qualquer cidadão deve cumprir a lei e submeter à lei, e que aguarda a manifestação do TSE, do TCU, que pode absolver ou condenar a presidente da República que está sendo investigada. E que tudo o que estamos defendendo nesse instante é tão somente a investigação. E não há de se falar de golpe, inclusive, antes da chegada de Vossa Excelência, eu anunciei que vou pedir a consignação dos anais da Casa do editorial do jornal O Globo, que será lido por mim tão logo Vossa Excelência possa concluir seu pronunciamento e a presidência me conceda a palavra. Então, não há golpe quando você defende a lei e a investigação. E investigação, senador Humberto, não significa previamente condenação. Acontece que hoje, numa viagem internacional, ao invés de estar tratando dos temas internacionais, a presidente Dilma Rousseff, a exemplo do que fez na campanha, a presidenta Dilma Rousseff, do PT, a exemplo do que fez na campanha, criou um factoide, porque em nenhum momento o senador Aécio prejulgou. O que estamos defendendo, e não vamos abrir mão da defesa dos princípios da Constituição, é que as investigações sejam feitas, e eu tenho certeza que, pelo amadurecimento da nossa democracia e o fortalecimento das instituições, nós chegaremos a cabo dessas investigações e aqueles que tiverem culpa serão responsabilizados. Não tenha dúvida, mas eu digo exatamente que a afirmação de Vossa Excelência deveria valer para a própria oposição. A lei tem que ser cumprida por todos, a Constituição tem que ser respeitada por todos. Portanto, as tentativas de abreviar o mandato da presidente da República por atalhos, como, no meu entender, alguns segmentos da oposição pretendem, deveria estar no rol das coisas a serem respeitadas. Bom, mas, presidente, eu vou falar hoje de coisa boa. É com muita alegria que eu venho à tribuna na tarde desta quinta-feira para comemorar dois fatos. O primeiro são os 138 anos de emancipação do município do Cabo de Santo Agostinho, um município que a cada ano que se passa assume importância política, econômica e social cada vez maior no nosso Estado, e também para comemorar os 2 anos de criação de um dos mais importantes e significativos programas do governo da presidenta Dilma, o Mais Médicos. Aliás, programa que foi duramente combatido pela oposição quando da tramitação da medida provisória que o criou aqui no Senado. Esse programa, criado pela extrema determinação da presidenta em favor dos brasileiros mais pobres, sofreu todos os tipos de ataque no seu início. Alguns deles, os mais torpes possíveis, eivados de preconceito e de racismo contra médicos negros estrangeiros que aceitaram o desafio de encarar essa missão humanitária. Quem não se lembra daquela cena que envergonhou todo o Brasil, de um grupo movido a ódio
que foi ao aeroporto de Fortaleza ofender e injuriar profissionais cubanos que chegavam para integrar o trabalho no nosso país com palavras racistas. Joaquim Nabuco, aliás, lembrou bem que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Mas o Mais Médicos venceu esta guerra, como venceu também a guerra dos tribunais, para onde a oposição, useira e vezeira nesse tipo de prática, o arrastou, tentando desmantelá-lo sem sucesso. Hoje, a melhor resposta que o programa Mais Médicos pode oferecer aos que quiseram destruí-lo são seus resultados espetaculares, conquistados em todos os cantos do território nacional, que compartilho aqui com a nossa população. Dos quase 5.600 municípios brasileiros, atualmente mais de 4.000 deles contam com profissionais levados pelo programa, ou seja, 73% das cidades brasileiras. Outros 34 distritos sanitários especiais indígenas integram essa lista. Mas eu ouço a palavra do nosso senador Cristóvão Buarque, a quem eu quero prestar a minha solidariedade também pelas injustas colocações que foram feitas por alguns desocupados aqui ontem. Senador, eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de aqui, desde o primeiro momento, ter apoiado, e o senhor lembra disso, o Mais Médicos. Eu creio que foi uma das grandes coisas que esse Brasil já fez, foi colocar médicos a serviço da população que nunca tinha visto um médico. E aqueles argumentos de que eles chegavam sem instrumentos, eu dizia sempre que venham os médicos e depois a gente busca os instrumentos, mas não ficar esperando esses instrumentos. Então, hoje eu acho que é um momento de regozijo, eu diria, pelo o avanço que foi a saúde pública, o programa Mais Médicos. Foi um erro muito grave naquele momento dos que ficaram contra. Mas o que eu queria mesmo provocar aqui desse debate, e aí eu fico sem saber se fale ou não agora, ou se deixa para depois, ou até fora, é a necessidade de criarmos um movimento, chamemos antigolpe, se quiser, mas o nome dele é entendimento. A gente precisa ter um entendimento. A gente precisa fazer com que o PT e o PSDB, que eu tenho chamado esse fla-flu, a gente perceba que tem que desarmar as coisas. Sabendo, eu já falei com o senador Jorge Viana sobre isso ontem, sabendo que pode vir decisões extremamente duras contra o governo, do Poder Judiciário, no caso, do Tribunal de Contas, e a gente tem que saber como é que faz para analisar. Por exemplo, se vier o rechaço das contas da presidente, tem que lembrar, sim, que já houve aprovação de contas em situações parecidas, se houve. Mas como é que a gente vai enfrentar isso? Temos que conversar. Não pode ser arroupante de recusar e nem de comemorar também quem já teve contas aprovadas nas mesmas circunstâncias, se isso está acontecendo. Eu não vou querer interromper seu discurso, até porque o senhor disse que queria falar de coisas boas, e, de fato, sem dúvida alguma, o Mais Médicos é uma boa coisa. Não, mas já interrompi, eu pensava até que ia ser bem no final, deixando só essa mensagem. Vamos criar um movimento pelo entendimento, que, no fundo, é anti-golpe. Se é que alguém falou ou não falou em golpe, não quero saber, mas o entendimento está na hora. E esse entendimento, a meu ver, tem que partir da presidente Dilma, a iniciativa, e eu quero ver se a oposição vai se negar, se ela convidar para a busca de um entendimento que permita ao Brasil fluir normalmente e recuperar a sua marcha de uma economia dinâmica. Era só isso. Apelar para o senhor, que é, o líder, eu diria, aqui, para que a gente caminhe na busca de um entendimento para o dia seguinte das decisões que virão de fora daqui,
que são os tribunais. Vamos caminhar para um entendimento, porque o Brasil está precisando de desarmar esse fla-flu, como eu tenho dito, sei que incomoda ao senhor e incomoda aos do PSDB também, quando eu digo, mas está na hora da gente procurar alguma forma de dizer o Brasil está acima das nossas disputas pessoais, individuais e partidárias. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo integralmente ao meu pronunciamento e, da minha parte, eu estou não somente aberto, mas acho que é uma necessidade do momento que nós estamos vivendo, esse diálogo entre as instituições, esse entendimento no dizer de Vossa Excelência. Pode contar comigo para esse objetivo. Mas eu dizia que 73% das cidades brasileiras são hoje atendidas pelo programa Mais Médicos e outros 34 distritos sanitários especiais indígenas integram essa lista. Veja que grande conquista, senhor presidente. Os índios que no Brasil jamais tiveram vez, tiveram oportunidade, tiveram voz ou foram assistidos, hoje tem o atendimento à sua saúde garantido por esse programa do governo da presidenta Dilma. Dos quase 5.600 municípios brasileiros, atualmente mais de 4.000 deles contam com profissionais levados pelo programa. Ou seja, 73% de todas as cidades brasileiras, como eu disse. A rede do SUS foi fortalecida por cerca de 18.300 médicos contratados para oferecer atendimento básico de saúde às populações residentes em localidades onde não havia profissionais ou onde o serviço era insuficiente. Hoje, 63 milhões de brasileiros, quase 30% dos habitantes deste país se beneficiam de um programa com o qual a oposição se esforçou para acabar, demonstrando o desprezo que tem pelas necessidades da parte mais frágil da nossa sociedade. Até 2018, término do mandato da presidenta Dilma, chegaremos a 70 milhões de beneficiados por esse programa. Hoje, 2 anos depois, nós temos uma realidade radicalmente diferente da existente antes do Mais Médicos, o que só nos dá motivos para comemorar essas novas conquistas sociais do Brasil, alcançadas nas gestões de Lula e de Dilma. Todas as metas de atendimento a que se propôs o Ministério da Saúde já foram alcançadas. 86% dos brasileiros acham que o atendimento médico melhorou depois da chegada dos profissionais. E 80% dizem estar satisfeitos com o atendimento que recebem pelos médicos do programa. São dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que demonstram o êxito de uma política que veio para garantir mais acesso, mais qualidade e mais humanização nos serviços de saúde para todos os brasileiros. Uma política que, no que depender dos governos do PT, não tem data para acabar. Aumentamos os atendimentos em mais de 40% na nossa rede pública. Só para exames de pré-natal, a elevação foi de aproximadamente 15%. E no caso dos diabéticos, as consultas praticamente dobraram, ao tempo em que o encaminhamento a emergências que estrangulavam nossos hospitais caiu em 20%. Ou seja, é um programa de grandes resultados, de expressivos avanços, que não por outra razão conta com o apoio da esmagadora maioria dos brasileiros, especialmente aquelas parcelas da população que passaram a experimentar do direito de acesso à saúde que sempre lhes foi negado. Mas não esperem que a oposição, a mesma que lutou para acabar com os mais médicos e que prometeu destruí-lo se fosse eleita, venha a esta tribuna fazer uma meia-culpa e reconhecer que errou. Não esperemos isso.
diante das vitórias do programa, eles se esquivam no silêncio e na vergonha. E onde estão os argumentos que eles brandiram na comissão especial que analisou a medida provisória que criou os mais médicos? Diziam lá vários parlamentares da oposição: o erro médico vai ser o enterro desse programa. Quantas denúncias de erro médico praticado por profissionais do Mais Médicos são de domínio público ou são conhecidas hoje ou foram feitas aos respectivos conselhos regionais? Pressionaram, inclusive, os conselhos para que se recusassem a fornecer o registro para o exercício profissional. E o Ministério da Saúde foi obrigado, ele próprio, a dar esse registro. Diziam que eles não saberiam se comunicar com a população. Quem lê essa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais vai ver que não foi falta de diálogo, em nenhum momento algo identificado, e que muitas vezes, especialmente para quem é médico, sabe disso, e eu sou médico, o gesto até é muito mais importante do que a palavra. A maneira de receber, a maneira de lidar com essas pessoas. Disseram que o programa não conseguiria avançar porque os médicos brasileiros não iriam de forma alguma trabalhar nesse programa porque não havia condições de trabalho. E para desmentir esses profetas do Apocalipse, nesse ano a seleção para o Mais Médicos sequer precisou que nós ampliássemos o convênio com Cuba ou que fôssemos buscar médicos estrangeiros. Foram médicos brasileiros que vieram complementar as vagas, vieram estar nessas vagas que foram criadas. E mais, da mesma forma que nós dissemos está acontecendo, nós dissemos que o programa não era simplesmente para trazer médico estrangeiro, mas era também para formar médicos brasileiros. E estão aí diversas faculdades de medicina que já foram abertas a partir dos editais do MEC, cursos de pós-graduação. A partes, portanto, então eu acho que a oposição poderia ter essa humildade de vir aqui e reconhecer que esse programa é um grande ganho da população brasileira e que eles estavam errados. Subestimaram, inclusive, a qualidade dos médicos formados em Cuba, dizendo que aqueles que não chegaram ainda nem no nível de Obama, que Obama hoje retoma as relações diplomáticas com Cuba, mas aqui tem gente até mais realista do que o rei, que continua a defender posições extremadas do ponto de vista ideológico, e diziam que o sistema de saúde de Cuba não servia, que esses profissionais eram mal qualificados, e Cuba, há menos de 2 semanas atrás, recebeu uma certificação da Organização Mundial de Saúde como o primeiro país do mundo que interrompeu a transmissão do HIV de mãe para filho. Então, era mais uma correção do nosso programa. Mas eu quero, só para concluir, senhor presidente, falar ainda aqui de uma outra ação importante do Ministério da Saúde. E aqui eu dou os meus parabéns ao ex-ministro Padilha, à presidenta Dilma, ele que foi o grande inspirador, e ao ministro Arthur Quioro, que vem dando continuidade a esse trabalho e que ontem também externou ao Brasil uma decisão muito importante do Ministério da Saúde. Ele vem fazendo um grande trabalho e apresentou, em outra área muito sensível a todos os brasileiros, um conjunto de medidas fundamentais, a área de órteses e próteses. Aqui no Senado, sou relator de uma CPI presidida pelo senador Magno Malta,
que tem investigado os abusos cometidos por empresas e profissionais contra pacientes em todo o país. O trabalho do grupo, criado pelos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda para pôr fim a essas práticas criminosas, veio nos dar uma ajuda significativa às atividades da comissão parlamentar. Não é mais possível admitir que uma cidadã ou um cidadão, no momento de extrema fragilidade, em que precisa de uma órtese, de uma prótese, de um estente, seja vítima de um conluio criminoso, formado por más empresas e maus profissionais, que enxergam apenas lucros quando veem seres humanos em situação difícil. Há casos de colocação de próteses defeituosas, prescritas exatamente para quebrar e serem substituídas por outras, gerando mais dinheiro para quem a prescreve e para quem a vende. Há casos de realização de cirurgias desnecessárias, que colocam em risco a vida dos pacientes, só para que esta quadrilha ganhe mais com o procedimento. Há diferenças de preços absurdas entre o custo de produção e o valor de uma órtese e uma prótese em que ele chega ao paciente, em razão da margem de lucro das unidades de saúde. Uma prótese de joelho, por exemplo, pode chegar ao paciente por quase 9 vezes mais do que se gastou para que ela fosse produzida. As diferenças de preços entre regiões também são outro problema absurdo a ser combatido. Os preços dentro do Brasil podem variar de 29 mil a 90 mil reais para um mesmo produto. Entre aqui e lá fora também. Um marca-passo no país custa 20 mil dólares. Na Europa, entre 4 e 7 mil dólares. Não é razoável. Há algo de muito errado nisso tudo, que precisa ser duramente combatido para que o mercado seja efetivamente regulado. Por isso, recebemos com extrema satisfação a notícia de que o governo da presidenta Dilma está enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei para criminalizar fraudes no fornecimento, aquisição ou prescrição de órteses e próteses no Brasil. A proposta elaborada tipifica no artigo 171 do Código Penal o crime de estelionato, responsabilizando administrativa, civil e criminalmente os envolvidos em condutas irregulares e ilegais do setor de dispositivos médicos implantáveis. Com a sua aprovação, passa a ser crime a obtenção de lucro ou vantagem ilícita na comercialização, prescrição ou uso dos dispositivos. Paralelamente, e para auxiliar na aplicação da lei, a presidenta Dilma determinou, no âmbito da Polícia Federal, a criação de uma divisão especial para combater fraudes e crimes contra a saúde. Vamos agregar a isso ações para o maior monitoramento deste mercado por meio da padronização das nomenclaturas e criação de um sistema de informação. De maneira que eu creio que brevemente os brasileiros também poderão contar com mais segurança e mais tranquilidade na hora de se submeterem a um procedimento dessa natureza. É mais uma ação fundamental em favor da sociedade que o nosso governo toma dentro da área sensível, que é a área da saúde. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, peço desculpas aos meus colegas por ter me estendido durante esse pronunciamento e agradeço a atenção de todos.